Bom, o que a gente vai falar hoje sobre... Errei a linguagem. A aula é boa assim, quando o professor já começa errando a linguagem. Hoje é Python, né? É Python. Listas. Hoje a gente vai falar de listas, tá? Bom, listas é uma estrutura especial, tá? Que o Python possui e diversas outras linguagens que permite a você organizar várias variáveis em uma única variável, tá? Em outras linguagens, essas listas elas podem ter outros nomes. Por exemplo, vetor. Vetor é um nome muito comum, tá? Em outras linguagens, normalmente a gente usa o termo vetor. Outras que eu digo é C, C++, Java, JavaScript, PHP, tá? Todas essas linguagens elas usam o termo vetor. No Python, eles se referem a isso como listas, tá? Na prática, elas são bastante semelhantes. A diferença é que o Python ele tem alguns tipos de listas, digamos assim, tá? Na verdade, o nome dessas listas, entre aspas, porque nem todas se chamam listas, é coleções. Então no Python nós temos 4 coleções, tá? Cada uma é como se fosse uma lista, só que com suas características específicas, tá? Hoje a gente vai focar só na primeira, que é a lista, propriamente dita, tá bom? Aí nas outras aulas a gente vai falar das outras, mas por enquanto vamos focar nessa. Imagina o seguinte, tá? Quando a gente cria uma variável, a gente tem uma caixinha. Por exemplo, olha só, eu vou criar aqui a variável idade, tá? A variável idade é como se você tivesse uma caixinha assim, ó. Tá bom? É uma caixinha fechadinha, beleza. E aí eu vou criar uma outra variável chamada nome. E o nome, também vou ter uma caixinha, só que essa caixinha é um pouquinho maior. Tá bom? Então olha só, você pode guardar um número aqui dentro, por exemplo 15, e você pode guardar um nome aqui dentro. Por exemplo, Mariana. Tá? Então você tem uma caixinha aqui com um valor numérico, um número, tá? Um número 15, um número inteiro. E aqui você tem uma caixinha do tipo string, que nós já falamos anteriormente, tá? Essa caixinha aqui ela guarda o nome Mariana, tá? É um texto. Se você colocar o nome completo dela, não tem problema, Mariana da Silva. É como se você tivesse uma caixinha grande o suficiente para caber um texto, tá? Eu não vou me preocupar agora com a caixinha estica ou encolhe, dependendo do conteúdo, não. E aí você tem uma lista. Por exemplo, vamos chamar uma lista de estados. Estados do Brasil, tá? Minas Gerais, São Paulo. Então o que você tem aqui, ó? Você tem uma caixinha. Normalmente, tá? Quando você fala de... Isso aqui são variáveis normais. Uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo nome. Vou até botar entre parênteses aqui, ó. Int. String. E aqui eu vou ter uma lista. Só que a lista, ela tem um comportamento diferente, tá? Por quê? Porque ela é uma caixa com subdivisões, tá? Vocês já viram aquelas caixas de guardar... chama caixa organizadora. As pessoas usam para guardar muita coisa. Por exemplo, para guardar bijuteria, essas coisas, tá? Caixa organizadora. Deixa eu ver se eu acho aqui exemplos. Tipo esses aqui, ó. Acho que todo mundo já viu essa caixa aqui. Tá? É uma caixa com várias divisõezinhas, tá?
como se fosse uma caixa com várias caixinhas. A gente pode falar que um vetor é como se fosse isso, certo? Aqui tem umas, só que são normais. Deixa eu botar divisões. É tipo isso mesmo, tá? Para você guardar várias coisas. Tem vários tamanhos. Olha só. Essa aqui tem esse tamanho. Essa aqui é um pouquinho menor. Tá vendo? Tem 6 divisões. Essa aqui tem 12 divisões. Como se fosse isso. Essa caixinha organizadora. E aí, quando você cria uma lista, é isso que você tem. Opa. É como se você tivesse uma única variável, uma caixona, onde você vai dividir essa caixona em várias caixinhas, várias divisõezinhas, e vai guardar um valor dentro de cada uma dessas divisões, certo? Por exemplo, aqui você pode guardar só um valor. Aqui também você pode guardar só um valor. Ah, Daniel, mas Mariano da Silva são 3 palavras. Beleza, mas só tem um texto. É um texto só, que é como se fosse uma frase. Tá? Uma frase é um texto só, mas são várias palavras. Da mesma forma que uma palavra são várias letras. Tá? E aqui na lista, você vai ter uma caixona, onde você vai dividir ela e cada uma dessas divisões vai caber um valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Acre, a gente tem o Minas Gerais, a gente tem São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro e a gente tem Paraná, por exemplo. Tá? Então a gente tem aqui cinco estados brasileiros, tá? Guardados em uma única variável. Tá, Daniel, beleza, entendi. Então você tem uma variável grandona ali que você pode guardar várias coisas nela. Para quê? Por uma série de motivos. Primeiro, você organiza as suas informações, tá? Elas não ficam todas soltas. Imagina que você tem que guardar os 26 estados brasileiros. Poxa, imagina se você tiver que criar uma variável para cada um. Você vai ter que fazer o seguinte, ó. Estado 1 igual a Acre, entre aspas, né? Aqui é entre aspas, tá, gente? Eu botei sem aspas só para ficar... É só para ilustrar mesmo. Estado 2... Opa, esqueci de quebrar a linha. Recebe... Amazonas. Estado... Eu não sei a ordem dos estados, tá, gente? Me perdoe. São vários. Amapá. É Amapá mesmo? Acho que é Amapá. Bom, então você tem aqui uma linha para cada estado. Imagina você guardar todos os 26 estados, tanto que seria complicado. Né? Então, quando você tem muitas informações, muitos dados assim, que eles funcionam de forma... Como é que eu posso dizer? É como se eles funcionassem juntos, é melhor você guardar tudo em uma coisa só. Tá? É igual quando você vai quando você ia para a escola, né? Você poderia simplesmente carregar todos os seus materiais escolares diretamente na mão. Você leva ali 2 cadernos, 3 livros, borracha, caneta, lapiseira, enfim, tudo que você tem que levar para a escola, tudo segurando, tudo na mão assim, com perigo de cair, essas coisas. Ou você coloca tudo em um lugar só, por exemplo, uma mochila, e você leva tudo, é muito mais fácil de carregar para lá e para cá, fica tudo mais organizado. E você sempre sabe onde está os seus pertences, os seus materiais escolares, dentro da mochila, tá? E dentro da mochila você pode às vezes guardar uma outra caixinha para separar as coisas melhor ainda. Por exemplo, a sua bolsinha, né, o penal, que você guarda o seu lápis, sua borracha, caneta, corretivo, lápis de cor, o que tiver que for, o que for essas coisas menores, para não ficar solto na mochila, né? Então, a mochila não é um perfeito exemplo, porque a mochila não tem muitas divisões, tá? As coisas ficam meio juntas lá dentro.
mas é para você entender o motivo de você carregar todas essas informações juntas. Tá? Elas fazem sentido juntas, é mais fácil de carregar. Outro bom motivo, fica organizado. Você pode organizar a ordem, né, nessas caixinhas, tá? Na mochila não, nessas caixinhas. Por exemplo, você pode falar que o Acre é o primeiro. Então o Acre é o primeiro, acabou. Você pode falar que o Minas Gerais é o segundo e assim por diante, tá? Então, no caso das listas, elas mantêm a ordem que você coloca as informações, tá? Isso é útil, por exemplo, quando você tem que distribuir a pontuação de uma lista de itens. Imagine que você tem um concurso, tá? Um esporte, um jogo, alguma coisa assim, onde você tem que colocar quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Então você coloca todas essas informações do nome do vencedor, por exemplo, na primeira posição, o nome de quem ficou em segundo, na segunda posição, terceira posição e assim por diante, tá? Então você mantém a ordem. É outro bom motivo para você usar listas. Mais um motivo, a lista ela pode crescer ou encolher dependendo da sua necessidade, tá? Então você pode começar um programa com uma lista vazia, tá? É uma caixinha que está vazia. E aí conforme você vai colocando coisas nela, ela vai criando uma divisão e colocando um item. Cria uma divisão, coloca um item. Quer um exemplo? Carrinho de compras de loja virtual. Então imagina que você está lá no Magazine Luiza, que seja, e aí você não colocou nada no carrinho ainda, está vazio, e aí você coloca um livro, por exemplo, tá? E aí ele tem uma lista vazia, ele vai colocar uma posição na lista e colocar lá o nome do seu livro. Aí você vai colocar um celular, tá? Então ele vai abrir uma outra posição, colocar um celular. Aí você vai comprar uma jarra de suco. E aí você vai abrir uma outra posição na lista e uma jarra de suco. Aí você vê que o celular tá caro, eu não vou comprar celular não. Aí você vai e tira o celular. Não tem importância. A lista encolhe e vai ficar agora só o livro e a jarra de suco, tá? Então você pode aumentar ou diminuir essa lista. Isso, se você fizer com variáveis soltas, vai ficar muito complicado. Porque imagina que você tenha as variáveis produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5, assim por diante. Tá? Primeira pergunta que você faz é: quantas variáveis eu vou precisar? 10? Vou criar 10 então, do produto 1 até o produto 10. Mas e se o cara colocar 11 produtos, o que acontece? Vai dar pau, né? Não vai ter variável suficiente. Então eu vou colocar logo 1000, que daí é difícil do cara errar, né? Tipo assim, de passar disso. Ok, eu acho difícil o cara colocar mais de 1000 itens no carrinho, então talvez dê certo. Mas você vai estar desperdiçando memória, criando todas essas variáveis, e variável gasta espaço, tá? E vai ficar uma bagunça para você organizar isso. Você vai ter que toda hora olhar todas as 1000 variáveis, ver se elas estão preenchidas ou não estão. Vai virar uma bagunça disso, certo? Então é melhor você usar uma estrutura que ela cresce e encolhe de acordo com o espaço que você precisa. Sacou? Então, esses são bons motivos para a gente usar listas. Vamos entender agora como é que a gente vai colocar isso na prática. Conseguiu enviar o carro? Que bom. É isso. Sim, Felipe. Próximos anos vocês vão ver outras linguagens. Provavelmente no segundo ano vocês vão ver Java. E no terceiro ano vocês vão ver linguagem para a internet. Vocês vão ver HTML, CSS, JavaScript, essas coisas. Cada ano você vê um paradigma diferente e uma linguagem diferente. Uma ou mais, né? O primeiro vocês veem programação estruturada. Estruturada, minha língua tá enrolada porque eu já falei, motivos de sono. Na segunda, programação orientada a objeto. E na terceira, programação para a internet. Aí você usa o paradigma dos dois, tá? Tanto orientada a objeto quanto estruturada, mas o foco é fazer sites. Minha mãe guarda tecido, linha e revista. Pois é. Bom, vamos lá. Eu tenho uma colinha aqui, que foi o que eu planejei fazer antes. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a letra.
para ficar fácil para vocês enxergarem melhor. Se tiver pequeno a letra, você me avisa que eu aumento, tá, gente? Vou deixar assim, mas se alguém não conseguir ver no celular alguma coisa assim, você me avisa que eu vou aumentar a letra. Primeira coisa. Como que você cria uma lista? É muito parecido com a forma que você cria celular. Que você cria variável. É porque eu vi meu celular aqui. Ele acendeu aqui, eu falei celular. Eu vou criar aqui uma variável chamada frutas, tá? E eu poderia colocar uma fruta qualquer aqui, por exemplo, abacaxi. Abacaxi. Tá? Criei uma variável, você sabe como é que funciona isso. Ok, variável, vocês lembram, serve para guardar alguma coisa. Só que quando você cria uma lista, é diferente. Como que você faz isso? Toda vez que você quiser criar uma lista, você vai colocar um colchete. Tá? Colchete é aquele parênteses quadradinho, também conhecido como. É um colchete, você sempre vai abrir e fechar o colchete, e dentro você vai colocar os itens da sua lista. Se você não colocar nada, você cria uma lista vazia, tá bom? Vou colocar alguns itens aqui. Abacaxi, banana, caju. Coloquei aspas simples. Não faz diferença, tá? Nesse caso, aspas duplas e simples. E damasco. É a única letra que todo mundo conhece com D. Então agora, ao invés de ter uma variável, eu tenho uma lista. Simples assim. Agora, essa variável, ela carrega 4 valores, certo? Abacaxi, banana, caju e damasco. Então, eu posso trabalhar com essa lista de uma forma única, certo? Eu posso carregar esses itens para lá e para cá de uma forma muito mais fácil do que se eu tivesse 4 variáveis. Fruta 1, fruta 2, fruta 3 e fruta 4, certo? Se eu quiser imprimir, por exemplo, as frutas, eu vou dar um print aqui, ó. Deixa eu executar. Deixa eu colocar isso lá embaixo. Por aqui, né? Não. Meu Deus. Estou perdidaço aqui. Eu não lembro como é que eu fiz pro run ficar lá embaixo. Ah tá, aqui embaixo. Meu Deus. Vou ir pro lado errado. Tô parecendo que as velhas mexem no computador que não sabe mexer, né? É que isso aqui é confuso. Bottom left, então eu quero isso. Enfim. Tá? Então tá aqui, ó. Imprimir os 4 itens da lista: abacaxi, banana, caju e damasco. Beleza? Então, ó, tranquilo. Criei a lista. Agora, como é que eu faço? Eu tava assim ontem. Eu tô assim hoje, infelizmente. Como é que eu faço para acessar um elemento da lista? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: toda lista começa na posição 0. O que isso quer dizer? Que a lista ela possui índice 0. O que é índice? Índice é como se fosse a chave que você vai se referir a cada uma das posições.
como se fosse a posição da lista, tá? Só que posição é diferente porque posição é primeiro, segundo, terceiro. Então, o índice é como se fosse o código daquela posição. Quando você tem uma corrida, por exemplo, você vai dizer que esse cara aqui é o número 1, número 2, número 3 e número 4, tá? Só que no Python e em várias outras linguagens, você não começa no 1, você começa no 0. Então esse cara aqui, o abacaxi, vai ser quem? O 0, 1, 2, 3. Então eu te pergunto, quantas posições tem essa lista? 4, tá? Posição 0, 1, 2, 3. Apesar de ter 4 itens, você vai começar no 0 e vai terminar no 3, tá? Se eu tivesse 5 elementos, eu ia ter 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então isso é muito importante você entender. O primeiro elemento da lista sempre vai ser a posição 0, tá? Por que isso? Porque isso facilita na hora de você fazer um for, né, por exemplo. O que é o for? É você percorrer a sua lista, tá? Então vamos lá. Se eu quiser imprimir o primeiro elemento da lista, vou criar uma variável chamada primeiro aqui. Quem que é esse primeiro elemento? Frutas, abre colchete, 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou pegando o primeiro elemento. Vamos testar? Ó, print primeiro e eu vou escrever aqui o primeiro. Tá lá, ó. Primeiro é o abacaxi, certo? Vamos para o segundo, pegar o segundo. Segundo recebe frutas 1. Por quê? Porque ele é o segundo elemento, ó. Primeiro, segundo. Qual o número que ele é? 0, 1. Então, ó, mostrei um aqui. Para mim acessar a posição, gente, eu sempre coloco o nome da minha lista. Qual lista que é? Frutas. E entre colchete, eu coloco a posição que eu quero acessar, tá? O índice dessa posição. Então, se eu colocar o número 1 aqui, eu estou pegando quem? O segundo elemento. Vamos imprimir ele. Print. Segundo. Tá lá, ó. Primeiro abacaxi, segundo banana. Isso para essa lista aqui, ó. Tá bom? E o último? Como é que eu pego o último? O último recebe frutas, abre colchete, vamos contar? 0, 1, 2, 3. Opa, o último então é a posição com índice 3. Então vamos lá. Print. Último. Opa, errei aqui, esqueci do meu querido espaço. Último. Último damasco. Sacou? Então sempre que você for acessar um elemento da lista, lembrem-se, começa em 0. E aí você conta normal, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? É assim que você pega um elemento da lista, que você acessa. E o objetivo de uma lista normalmente é você acessar os elementos, né? E como que eu faria então para imprimir ou para acessar todos os elementos de uma lista? Já parou para pensar nisso? Já a gente vai chegar nisso. Bom, próximo item. Pegar um intervalo. Por exemplo, às vezes você quer pegar só um elemento da lista. Tipo, nós pegamos aqui, ó, só o 0, só o 1, só o 3.
Mas pode ocorrer de você querer pegar algum intervalo específico, por exemplo, do primeiro até o terceiro, do primeiro até o último, do segundo até o terceiro, do segundo até o último, tá? Tem como fazer isso também. Por exemplo, vou pegar aqui, eu vou imprimir direto, tá? Não vou ficar criando variável não, eu vou criar aqui, ó, último, segundo, colocar dentro do print. Eu posso fazer isso se eu quiser, tá, gente? Ó, por exemplo, se eu colocar print 0 direto aqui, ele vai imprimir o abacaxi direto para mim aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Só que em vez de eu colocar somente um número aqui, eu vou colocar dois números. Por exemplo, vou colocar, ó, 1, 2 pontos, 3. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar a minha lista em um intervalo específico, onde eu estou começando a pegar na posição de número 1, ou seja, o segundo elemento, até a posição de número 3, que no meu caso vai ser o último elemento, porque ali só tem 4 valores, o último é o 3, tá? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Banana e caju. Mas você deve estar perguntando, ué, Daniel, mas você não falou que era para ir até o 3? O 3 é damasco. Por que não apareceu damasco? Por que apareceu só banana e caju? Porque é o seguinte, o 1 é inclusive. O 3 é o que a gente chama de não incluso, tá? Ou seja, você começa no 1 e pega ele, inclusive, só que você para antes do 3. Então é como se o 1 vale, mas o 3 não vale, eu paro antes, tá? Aí você me pergunta, nossa, mas pra que essa besteira? Daqui a pouco você vai entender quando a gente for pegar o tamanho da lista. E aí isso aqui facilita pra caramba pra gente, tá? Bom, então aqui eu peguei da posição número 1 até a posição número 3, só que a 3 não está incluída. Então se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 1 até a 2, eu vou pegar apenas o banana. Por quê? Porque ele começou no 1, ó, 0, não entrou, o 1 e parou antes de chegar no 2. Tá bom? Então é assim que eu pego intervalos por algum motivo. Eu posso também, se eu quiser, pegar um intervalo que vai de uma posição específica até o final, automaticamente. Então vamos supor que eu vou colocar 1 aqui e eu quero que vá até o final. Ou seja, eu não sei o final, por exemplo. Eu boto 2 pontos e deixo em branco. Então quer dizer que ele vai até o final da lista. Nesse caso aqui, ele começa na posição 1. Qual que é a posição número 1? Banana. E vai até acabar, até o damasco. Olha lá. Banana, caju, damasco. Viu? Se eu colocar o 2 aqui, ele vai começar na segunda posição. Na verdade, no índice 2, né? Na terceira posição. Ó, caju e damasco. Ele começa no 2 e vai até o final. Tá bom? E por último, dessa etapa aqui, eu tenho o que começa no começo e vai até uma posição específica. Até o 3, por exemplo. Isso aqui quer dizer o seguinte, que ele vai começar na primeira posição da lista e vai até a posição 3, só que ele para no 3, ele não inclui o 3. Tá? Seria a mesma coisa se colocasse 0 aqui. Aí pega todo mundo. Tá? Vamos ver? Ó, abacaxi, banana e caju. Ele excluiu só o damasco, que é a posição 4. 3, desculpa, 3. Tá? Então eu posso, se eu quiser, pegar intervalos específicos. Isso é útil para algumas coisas, tá? A gente vai ver exemplos práticos mais pra frente. Beleza. E como é que eu faço para mudar um valor existente? Deixa eu toda hora pegar isso aqui, ó.
Ó, eu vou deixar aqui a lista, só pra gente ver como que é a nossa lista, tá? Por enquanto, não tem que ficar subindo toda hora lá em cima. Então eu vou copiar a lista aqui. Bom, se eu quiser mudar um item da lista, eu posso. Por exemplo, eu não quero mais que o primeiro elemento seja abacaxi. Eu quero que o primeiro elemento seja morango. Então, o que eu faço? Frutas. Pego a primeira posição, que é o índice 0, e falo que agora ele vai valer morango. Agora, se eu quiser imprimir a lista, olha só, não é mais abacaxi, banana, caju e damasco. Agora é morango, banana, caju e damasco. Mudei. Eu posso mudar o último também se eu quiser. Qualquer um que eu posso mudar, tá, gente? Vai ser manga. Tá lá. Morango, banana, caju e manga. Tá? Só que lembre-se, a partir de agora, a primeira posição sempre vai ser morango e a última sempre vai ser manga. Então, tudo que eu fizer daqui para baixo, eu alterei. Certo? É a mesma coisa que se você for hoje lá na sua gaveta da cozinha, onde tem talher, garfo, faca, colher, você ir lá e não colocar mais nessa, normalmente a primeira gaveta de cima, né? Você não colocar isso, você guardar as suas meias lá. Você tira, não faça isso, tá? É só exemplo. Você tira os seus talheres e coloca a sua meia. A partir de agora, toda vez que alguém abrir aquela gaveta, vai encontrar o quê? Suas meias. Certo? Então, essa mudança, ela vai persistir até que alguém vá lá e arrume. Coloca de novo os talheres. Mas eu vou dar uma lavadinha antes, lá na gaveta depois. Tá? Tirar as meias. Então, a mesma coisa aqui. Se eu não voltar para abacaxi e damasco, daqui para baixo, toda vez que eu usar minha lista, a primeira posição sempre vai ser morango e a última sempre vai ser manga. Isso é importante. Tá? Se você colocar primeiro fruta 0, vai exibir vai imprimir o morango. Tá vendo? Porque a partir de agora ele mudou o nome dele. O valor dele agora não é mais abacaxi, é morango. Tá bom? Tá dando fome, eu também tô com fome. Bom, como é que eu faço para verificar se um elemento existe na lista? Tem algumas formas de fazer isso, tá? A forma mais simples é assim, ó. Se if morango, tá? Em frutas, vou dar um print aqui. Existe esta fruta. Caso contrário, esta fruta não está na lista. Vou mudar o texto aqui. Esta fruta está na lista. Olha, então é muito simples de você verificar em Python se um item está na lista ou não. Olha só, se morango está dentro de frutas, in é dentro, inserido, tá? Se morango está inserido em frutas, essa fruta está na lista. Caso contrário, essa fruta não está na lista. Vamos testar? Essa fruta está na lista. Por quê? Porque morango está na lista, não tá? Ué, não tá, Daniel, na lista. Lógico que tá. Lembra que eu mudei para morango aqui? Então, a primeira posição agora é morango. Se eu colocar agora, por exemplo, abacaxi está na lista? Não está na lista. Por quê? Porque eu tirei abacaxi e coloquei morango. Sacou? Se eu colocar aqui uma outra fruta, limão. Limão está
na lista frutas? Limão não está na lista. Tá bom? Manga. Manga está na lista. Então, com isso aqui, eu posso fazer um programinha que verifica se você já cadastrou alguns itens na lista. Tá? Imagine que você vai cadastrar uma lista de presença, por algum motivo. E aí você vai colocar o nome das pessoas. E você tem essa lista lá. E aí amanhã você quer verificar se um aluno específico estava nessa aula. Então você pode fazer um programinha que você passa o nome do aluno e vê se ele está na lista daquela aula específica. Então se o João da Silva em chamada, vai falar o João estava na aula. Senão o João não estava na aula. Certo? As possibilidades de usar isso aqui são enormes. Eu vou só dar uma passada geral, tá, gente? Depois a gente vai usar isso na prática. Tamanho da lista, isso é muito importante. O tamanho da lista. Várias vezes eu preciso saber o tamanho da minha lista. Principalmente se eu quiser percorrer essa lista de alguma forma, tá? Existem umas formas automáticas de você percorrer a lista no Python, mas eu vou fazer a mais simples primeiro, que é que vocês já conhecem com o while, que vai ficar mais fácil de vocês se acostumarem, tá? Para depois a gente pular para o for. Bom, eu posso criar aqui uma variável chamada tamanho, e aí ela vai receber o que, ó? Len, abre parênteses, frutas. Len vem do inglês length, tem que botar a linguinha, length, ou length para os brasileiros, tá? Length quer dizer comprimento, comprimento com O, não é o bom dia, não é assim, é com O, de comprimento, de tamanho, de medida, tá? Então, quando você fala len frutas, você está informando uma variável, o que seja, o tamanho dessa lista. E qual é o tamanho dessa lista? Deixa eu copiar a lista aqui. Para não ter que ficar subindo de novo toda hora. Qual o tamanho dessa lista? Vamos testar? O tamanho dessa lista é 4. Ou seja, a lista tem 4 elementos, certo? Ah, Adriano, mas você não falou que acabava no 3? Sim, só que começa no 0. Lembra que eu falei? Então você tem o 0, 1, 2 e 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Você tem 4 itens. Só que na hora de contar eles, você começa no 0 e vai até o 3. Tá bom? Mas o tamanho da lista é 4. E para que você usa, por exemplo, o tamanho da lista? Para percorrer uma lista. Como que eu posso percorrer uma lista? Usando, por exemplo, o while, certo? Vou criar uma variável chamada i e ela começa valendo 0, tá? Olha só, enquanto i for menor que o tamanho da minha lista, qual lista que é frutas, eu vou imprimir cada um dos itens. Como? Vamos lá. Vou colocar um print aqui. Vou colocar um embaixo do outro, tá? Frutas i. Depois tem que aumentar o i, tá? I recebe i mais 1. Vamos testar? Olha só, imprimiu cada uma das frutas um embaixo do outro, ó. Morango, banana, caju e manga. Gente, essas 3 linhas aqui talvez sejam uma das coisas
mais importantes que você vai aprender em programação. Tá? E eu falei assim, normal, você viu? Na quinta-feira de manhã eu soltei essa. Faz um while aqui, percorre a lista e tal. Mas presta atenção nessas linhas aqui. Tá? Isso aqui, vou repetir, talvez seja uma das coisas mais importantes na programação e que muita gente tem dúvida, muita mesmo, tá? Tem gente no terceiro ano que tem dúvida nisso, segundo ano, gente que se formou e tem dúvida nisso, tá? Gente que faz curso superior tem dúvida nisso. Eu conheci gente na faculdade que tinha dúvida nisso. É muito importante que você entenda esse conceito aqui, ó. Esse carinha. Esse frutas com o colchete I, tá? Então eu vou te explicar bem detalhadamente. Ó, se você está com outra aba aberta aí, se você está jogando, você muita gente realmente presta atenção, mas se você está um pouquinho distraído, eu peço que você, por favor, olha para a tela agora e me dá 5 minutos da sua atenção para valer, tá? Não que você não estivesse prestando atenção antes, mas se tiver um aluno aí, tá? Que está um pouquinho desligado, que não está um pouquinho atento, eu peço que você me dedique 5 minutos da sua atenção, que isso aqui pode salvar a sua vida lá no terceiro ano, tá? Ó, isso aqui é um conceito de percorrer uma lista. Cara, na programação, você não faz ideia da quantidade de vezes que a gente percorre uma lista, tá? Quando você abre seu WhatsApp, você está percorrendo uma lista de conversas. Você tem uma lista de contatos. Você tem uma lista de mensagens que alguém te enviou, tá? Quando você entra no seu Instagram, você tem uma lista de pessoas que você segue. Tem uma lista de pessoas que seguem você. Tem uma lista de posts que você postou. Tem uma lista de pessoas que deram curtir, deram like em uma foto sua específica, tá? Tem uma lista de comentários. Tem uma lista de stories lá em cima. Tem uma lista de stories que você viu lá em cima. Cada pessoa tem uma lista de stories para cada pessoa. Cara, a quantidade de listas que você usa em um programa é gigantesca. O tempo todo em um programa você está trabalhando com listas, tá? A maioria das vezes você está trabalhando com listas em programas. Então listas é uma das coisas mais importantes que tem. Jogo usa lista, qualquer aplicativozinho de mensagem usa lista, iFood usa lista. Cara, Facebook usa lista pra caramba, certo? Muitas vezes você vai trabalhar com lista. E o que você faz normalmente com uma lista? Você percorre essa lista. Para quê? Para processar ela. O que é processar? Depende. Se você tem uma lista de fotos no Instagram, o que é processar essa foto? É mostrar para o usuário. Se você tem uma lista de comentários em uma postagem, o que é processar essa lista? É mostrar cada comentário embaixo do outro. Se você tem uma lista de likes em uma foto, o que é processar isso? É mostrar as pessoas que deram like na foto. Tá? Então você sempre precisa, sempre no sentido de, vez ou outra, quase sempre você vai precisar percorrer uma lista no seu programa. E como que você percorre essa lista? Uma das formas é usando o while. Estou te mostrando aqui, que é o que você sabe até agora, o while. Só que você tem que entender o que diabos vou botar bem espaçado aqui, ó. Esse frutas I. Para algumas pessoas, já olhou isso aqui e ficou óbvio. Ué, Daniel, o I vai ser o valor de uma variável, então ele vai ser 0, 1, 2, 3, beleza. Só que para muita gente, o I fica confuso. Então acompanha comigo aqui. Aqui embaixo eu vou colocar o valor de I. Quando você está no quadro é muito mais fácil, na sala de aula, porque eu consigo apagar, é muito melhor, mas aqui vai dar para você entender. O I é o que a gente chama de a minha variável de controle. Tá? Nesse caso aqui, ele vai ser um contador. Por quê? Porque essa variável I
que vai controlar se eu vou entrar ou não no meu while, no meu enquanto. Tá? O que eu estou falando aqui? Enquanto o i for menor que o tamanho da lista frutas, faça isso, depois aumenta o i em um valor. Tá? Então vamos lá. Pensa comigo. O i vale 0, que foi quando eu falei aqui, ó, quando eu criei ele. Certo? Ele vai até len frutas 4. Qual que é o meu limite aqui então? 4. Porque o tamanho da minha lista é 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, ele vai fazer um while de 0 até o 4. Enquanto ele for menor que 4. Tá bom? Então vamos lá. Ele começa em 0. Beleza? Eu vou imprimir aqui, gente, frutas entre colchete i. O que diabos é frutas entre colchetes i? Simples, gente. Quanto vale o i? Embaixo estou mostrando, ó. Quanto vale o i? Não é 0? Opa. Então é isso que ele está fazendo. Ele está imprimindo frutas 0. Quem é a fruta 0? Morango. Lembra da minha lista aqui, ó? O morango. Ele é meu fruta 0. Tá? Depois, eu vou fazer o seguinte, ó. I vale I mais 1. Quanto que o I vale? 0. Quanto que é 0 mais 1? 1. Concorda comigo? Então agora o meu I vale 1. Beleza? Vamos de novo lá para o while. Quanto que o I vale agora? 1. 1. 1 é menor que 4. Porque isso aqui é um 4. Você sabe, né? O tamanho da variável, o tamanho da lista é 4. Nesse caso. 1 é menor que 4? É. Então eu vou colocar aqui o valor de I. Quanto que vale I aqui? 1, não é? Então agora eu vou imprimir quem? Frutas 1. Quem é frutas 1? Banana. Sacou? Beleza? De novo. Vou voltar aqui. Agora o I vai valer 1 mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. Então o I agora vale 2. Tudo de novo. 2 é menor que 4? É. Passou no teste novo. Então o que eu faço? Venho aqui, coloco o 2 no lugar do i. Agora eu vou imprimir quem? Frutas 2. Tá? Quem é o frutas 2? Caju. Eu venho aqui e imprimo caju. Beleza, perfeito. Tá acabando. Agora, o meu i aqui vale 2. Quanto que é 2 mais 1? 3. Então agora o meu i tá valendo quanto? 3. Isso aqui não tá faz parte do código não, tá, gente? Isso aqui é só para mim exemplificar. O i vale 3. De novo. 3 é menor que 4? É. Perfeito, então ele vai entrar no while. Frutas. E aqui era um i, né? 3. Quem que é frutas 3? Vamos lá, 0, 1, 2, 3. Opa, manga. Imprime o manga aqui. Então, frutas 3 corresponde ao manga, ao elemento manga. Tá? De novo. Agora vale 3 aqui. Quanto que é 3 mais 1? 4. Então, meu i agora vale 4. E aí eu te pergunto de novo. 4 é menor que 4? Porque o len ali vale 4. 4 é menor que 4? Não. 4 não é menor que 4.
4 é igual a 4. Tá? Então ele não entra nessa comparação. Então ele faz o quê? Vai embora daqui, ó. Vai embora e segue a vida dele. Tá? Ele não vai entrar mais no while. O while já foi, é passado. Tá bom? É muito importante, gente, que você entenda que esse i aqui dentro, ele é o valor atual do i. E o i muda de valor, tá? É muito importante que você entenda isso. O i, ele vai trocando de valor cada vez que ele passa dentro do while uma vez. Então, a primeira vez que ele passa, ele vale 0. Da segunda vez que ele passa, ele vale 1. Da próxima, vale 2. Da próxima, vale 3. Então, esse i aqui, que eu selecionei, você tem que saber que ele está mudando de valor. Ele não vale 0. Ele não vale 1. Ele vale todos esses valores, só que um de cada vez. Tá? Então, o i vale 0, vale 1, vale 2, vale 3. Da primeira vez vale 0, depois vale 1, depois vale 2, depois vale 3. Tá? É muito importante que você entenda isso. Tá? É igual quando o professor faz chamada. Tem uma lista de alunos. Então eu vou lá e começo. Adriano, primeira posição, ele é o valor 1. Bruna, valor 2. Quem é o terceiro? Carlos. Quem é o quarto? Daniel. Quem é o quinto? Edson. Falhou. Quem é o próximo? O sexto? Fernando. E assim por diante. Tá? Então, cada hora, o número, o i, tem um valor diferente. Tá? É muito importante que você entenda isso. Que esse frutas i corresponde ao valor do i naquele momento. E esse valor muda conforme o tempo vai passando. Tá bom? É a mesma coisa que a gente olhasse no relógio de hora em hora. Tá? Então você faz o seguinte. Você tem uma variável chamada hora. Tá? Que horas são agora? 9. Então às 9 horas eu faço alguma coisa. Aí daqui a pouco eu pergunto de novo. Que horas são agora? 10. Então a hora agora é 10. E agora a hora vale quanto? 11. Eu faço alguma coisa às 11 horas. A hora vale quanto? 12. Faço alguma coisa às 12 horas. Tá? Então, conforme a hora vai aumentando, o i também vai aumentando. Tá bom? Se 4 é igual a 4, por que ele entrou na lista? Sendo que era só os números menores que 4. Ele não entrou na lista, Daniele. Repara para você ver. Ele não entra na lista no 4. Tá? Ele só entra na lista até o 3. Porque não tem elemento 4. Olha o que acontece se eu tentar imprimir um elemento 4. Dá erro. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, deu erro no lista 4. Ó, list index fora do range. Range é o limite. Na verdade não é limite, é... Eu escrevi a palavra aqui, sempre esqueci. Deu branco. Cadê? Intervalo. Então, ó, o índice da lista fora do intervalo. Certo? Então ele só entrou até o 3. Ele entrou 0, 1, 2, 3. 4 e foi embora. Ele não entrou no while. Beleza? Bom, acabando. E como é que eu faço para adicionar um item na lista? Deixa eu botar minha lista original aqui. Minha lista original não, minha lista... Esqueci de mudar a lista. Morango e manga. Tá.
Bom, essa é a minha lista, tá bom? E se eu quiser adicionar um elemento na lista? Tem algumas formas, tá? Primeira forma. Eu adiciono ao final da lista. Então eu coloco aqui, ó, frutas, ponto, append, com 2 P's, tá? Append de, como se fosse, um adicionar, como é que se diz? Qual é a tradução de append para português? Não é em série, é junta, meio que junta, tá? Juntada ali, tá? Então eu vou adicionar aqui a fruta limão. Então agora se eu der um print, olha só. Agora minha lista tem morango, banana, caju, manga e limão. Legal, né? Vou adicionar mais um. Frutas. Opa. Uma outra fruta, maçã. Maçã. Morango, banana, caju, manga, limão e maçã. Esqueci do acento do caju. Mas tá bom. Tá? Então, ó, o append, ele vai colocando no final da lista. E a lista vai crescendo. Você pode fazer um programa de cadastro. Cada vez que a pessoa cadastra um número de telefone, você coloca um número de telefone na frente. Tá bom? E tem também como você adicionar em uma posição específica. Olha só, adiciona em um índice, em um índice específico da lista. Para isso você vai usar o insert. Frutas, ponto, insert. Lembrando que a minha lista agora ela tá maior já, tá? Vou copiar aqui, ó. Essa é a minha lista atual, tá, gente? Ó. Agora eu tenho limão e maçã nela. A lista tá mudando. Eu vou inserir na posição 1 a fruta. Tá acabando as frutas. Melancia. Melancia. Prende frutas. Vamos ver que fruta adicionou. Melancia. Então olha só. A posição 1, aqui no caso, é a segunda posição, né? 0, 1. Ele coloca lá no meio e empurra a galera para trás. É como se ele estivesse furando fila. Tá ligado? Não faça isso, não seja um insert na vida. Então, ó, antes você tinha morango, banana, caju, manga, limão e maçã. E aí eu pedi para ele colocar na posição 1 a melancia. Então ele entrou aqui, ó, entre morango e banana e colocou a melancia aqui, ó. Então ficou morango, melancia, banana, caju, manga, limão e maçã. Beleza? Então, ó, ele coloca na posição que ele quiser. Se eu colocasse na posição 3, por exemplo, olha só. 0, 1, 2, 3. Então manga é a posição 3. Ele vai colocar aqui antes da manga. Beleza? Ah, Daniel, por que você vai fazer isso? Você pode ter que colocar em uma ordem específica, né? Ordem de prioridade. É tipo a vacinação. Sabe a vacinação que está ocorrendo? Você tem as prioridades, né? Você tem as idades e tal, mas você pode colocar uma prioridade na frente ali. Ah, vamos supor que o seu Joaquim, ele estava de cama, não podia vacinar. Ele já estava na hora, mas agora ele já pode ir lá no negócio de se vacinar. Então ele vai entrar na posição lá na frente para furar fila. Tá? Nem sempre furar fila é ruim. Na verdade, ele não adiciona antes do 1. Ele adiciona na posição 1. Tá, Thaís? Aí ele empurra os outros para frente. Tá? E se você coloca... Faz sentido o que você falou, de certa forma. Porque se você coloca antes do 1, você está entrando ali, mas você vira o 1. É isso que eu quero que você entenda. Porque se você falar o seguinte, ó, ele insere antes do 1, aí parece que ele insere no 0. Mas não, ele não insere no 0, ele fica no 1. Ele pega a posição daquele cara. Entendeu? Porque quando você fala assim, antes do 1, parece que é o 0. E não, ele não fica na posição 0, senão ele seria o primeiro. Ele fica na posição 1. Ele entra no 1 e empurra o resto. Tá? Acrescentar
é uma tradução de append. Professor, é normal os elementos da lista ficarem com aspas? No caso, quando usar o print. Sim, porque ele é texto, né? Eu posso, inclusive... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outros tipos, tá? Mas por enquanto foca nisso que eu vou mostrar outros tipos de tipo de variável. Essa aspas aqui, Felipe, quer dizer que ele está falando que isso aqui é uma palavra, tá? Igual eu coloco aqui, ó, palavra. Bom, e por último, o remover. Remover da lista. Deixa eu pegar minha lista de que ela tá aqui agora, bem grandona. Deixa eu mudar o R que meu toque não permite. Ó, primeiro jeito. Você remove um item específico. Você pega aqui a frutas, ponto. Remove. E aqui você fala qual posição você vai remover, tá? Por exemplo, qual posição não? Qual elemento, desculpa. Eu quero remover o caju. Eu não gosto de caju. Não gosto de caju? Na verdade, gente, a única fruta que eu gosto aqui é o limão e a maçã. Não gosto de manga, nem melancia, nem caju, nem banana, nem morango. Eu sou chato com fruta. Mas como limão, você não come limão, as únicas frutas que eu gosto é maçã e laranja. Então, ó. Vou botar o elemento aqui. Melhor. Então, se eu dar um print agora, o que aconteceu? Eu removi o caju. Eu removo pelo nome do cara. Tá lá, ó. Removido. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Opa. Nossa, mas tô descalibrado hoje. Eu vou fazer o seguinte. Não, tá bom. O arquivo eu vou passar pra vocês, é separadinho. Não, tá, vamos fazer o negócio direito, né? Vou fazer o seguinte. Toda vez que começar um assunto novo aqui, para ficar fácil de vocês identificarem, senão vai ficar bagunçado. Que eu vou deixar esse arquivo para vocês lá no portal e aí fica mais fácil de você entender o que está acontecendo. Tá bom. Só para ficar mais organizadinho aqui, ó. Porque senão vai ficar um monte de lista um embaixo do outro, você não entende o que está acontecendo. Bom? Ok. Então a gente removeu aqui o caju da lista, tá? Mas eu posso remover também um elemento de acordo com a posição dele. Remove um elemento de acordo com o seu índice, certo? Para isso eu vou usar o pop.
frutas, pop. Se eu não falar nada, se eu colocar só pop assim, ele vai remover o último elemento da lista. Sempre. Ó, vou colocar aqui. Então você dá um print aqui agora. Ele vai remover o último. Quem que é o último no meu caso aqui é a maçã. Bora testar? Olha lá, a maçã foi embora. Certo? Primeiro eu removi, né, o caju antes. E agora eu removi a maçã. Se eu der outro pop, ele vai remover de novo o último elemento. Frutas.pop. Ó, e vai encolhendo. Certo? Agora, se eu quiser remover um elemento específico, frutas.pop, eu falo quem eu quero remover. Por exemplo, eu quero remover, deixa eu voltar onde eu estava aqui. Como é que vai ficar a minha lista? Ó, eu quero remover a manga. Vamos ver, ó. 0, 1, 2, 3. Bora remover o 3. Print. Frutas. Agora vai exibir a lista sem a manga. Olha lá, a manga saiu. Tá? Então, essas são as operações que você vai fazer com uma lista, basicamente. Tá? Você cria a lista pode ser vazia. Você coloca item na lista. Você pode colocar no final ou em uma posição específica. Você pode contar quantos elementos tem na lista. Pode trocar o valor dos elementos da lista. Pode andar pela lista para fazer alguma coisa com ela. E pode remover os elementos da lista. Basicamente é isso. São essas operações. Tá? É inserir, remover, percorrer, tamanho dela, né? Não é bem uma ação que você vai fazer, mas está lá. E é isso. Tá? Cara, igual eu falei para vocês, a maioria dos programas que a gente usa no dia a dia tem muita lista, muita lista. Então, basicamente, entender como as listas funcionam é primordial para vocês seguirem a carreira ou não, tá? De computação. Opa. Outra coisa, eu dei exemplos aqui apenas de listas com string. Mas pode fazer uma outra lista tranquilamente, ó. Idades recebe, por exemplo, 15, 14, 15, 16, 13. Acho que nem tem 13 anos aí não, né? 17. Tá? E quando eu mandar imprimir, ó. Print. Idades. Então aqui eu tenho uma lista de números. Repara que ele não coloca, por exemplo, aspas. Tá? A lista, ela permite duplicatas, tá? Então, ó, eu tenho dois valores 15 aqui, não tem problema, ela aceita. Tá? Ué, Daniel, mas então complicou. E se eu quiser remover o elemento 15? Lembra o remove? O que ele vai fazer? Vai remover só o primeiro? Vai remover os dois? O que vocês acham? Remove só o primeiro elemento que ele encontrar. Tá bom? Se você quiser remover de novo... Opa, esqueci as idades. Aí agora ele vai remover todos os 15. Os dois, né? Mas você tem que saber quantos tem, né? Complica. Tá bom? E você pode ter também uma lista chamada info, de informação. E você pode ter várias informações. Por exemplo, o nome da pessoa. Bruno, 15 anos, masculino, ele uma pergunta, falso ou verdadeiro. Ele é repetente de ano? Não, não é. Qual que é a média da nota dele? 8.7, tá? Então você pode ter variado também, ó.
vários valores de vários tipos. Então você tem aqui, ó, Bruno, que é um texto, 15, que é um número inteiro, né? M, que é um texto, falso, que é booleano, e 8.7, que é um float. Não tem problema nenhum. Você pode ter vários tipos de variáveis misturadas, tá bom? Tá lá, ó. Posso imprimir as informações do Bruno numa boa. Beleza? No caso, a gente tem como organizar por ordem alfabética? Tem sim. Não gosto de manga nem de morango. Tem sim, Thaís, organizar por ordem alfabética, mas eu vou entrar nessas informações mais pra frente, quando a gente começar a entender métodos que trabalham com as listas. Mas por enquanto eu quero que vocês não se preocupem com isso, com ordem, tá? Mas tem como fazer sim. Ordem alfabética, ordem numérica, se quiser. Eu não quero falar agora para não baralhar a cabeça de vocês mais ainda. Beleza? Bom, é isso. Eu vou postar isso aqui lá. Eu vou postar a aula e esse arquivo lá no Classroom para vocês. E também isso aqui, ó. Esse arquivinho aqui. Fiz com todo amor e carinho. Onde tem tudo isso aqui explicadinho, tá? Mas vai ter o código também para vocês. Ó, como criar uma lista, acessar o elemento da lista. Tudo que a gente fez aqui. Tem as observações, ó. Começa no zero, índice. E esse exercício aqui para você esquentar. Tá? Faça um programa que permita a leitura dos nomes de 5 pessoas e armazene os nomes lidos em uma lista. Após isso, o algoritmo deve permitir a leitura de mais um nome qualquer e depois escrever a mensagem. Achei, se o nome estiver dentro dos 10 nomes lidos anteriormente. Eu coloquei 10 aqui, mas é 5, tá? Eu escrevi errado, tá, gente? Aqui é 5. Eu vou corrigir antes de postar lá. Ah, não, já postei. Ou não achei, caso contrário. Então, o que você vai fazer? Só pra você ter uma ideia como é que vai funcionar esses programinhas. Você vai pedir para informar 5 nomes. Informe o nome Amanda. Informe o nome Bruno. Informe o nome Carlos. Informe o nome Daniel. Informe o nome Edson. Então guardou 5 nomes. Aí você guardou numa lista. Vai dando um append lá para ir guardando cada um dos nomes da lista de nomes, por exemplo. E aí no final você pergunta assim, ó. Me diga um nome para procurar na lista. Aí a pessoa escreve Alfredo. Aí você tem que dizer se o nome Alfredo tá ou não está na lista. Sacou? De boa. Vão ser coisinhas assim, ó. Criar uma lista chamada tabuada com valores de 1 até 10. A seguir pede o número do usuário e multiplique, blá, blá, enfim. Tranquilo. Quer dizer, eu acho que é tranquilo. Mas é pra vocês irem acostumando, tá? A colocar coisa na lista, tirar da lista, andar na lista, olhar a lista, essas coisas. Bom? Sim, já tá no Classroom. Mas nada impede que eu possa corrigir e mandar outro, né? Dá pra fazer isso. Inclusive eu vou fazer isso, tá, gente? Não baixa agora não, eu vou corrigir esse número aqui pra 5 e vou mandar de novo esse arquivo. Tá bom? É isso, alguma dúvida com relação a listas?